no livro de Lamentações. E eu dei um título a essa reflexão, o seguinte: a ternura de Deus é imperecível. O livro de Lamentações traz para nós, leitores, um virulento conflito entre fé e realidade histórica. Até onde se possa olhar, o cotidiano parece desmoronar-se completamente. Todos os fundamentos da fé foram reduzidos a cinza, assim como a própria cidade de Jerusalém. Então, pensar em Lamentações leva necessariamente a refletir sobre reconstrução e reconstrução da esperança. Mas não é simplesmente a reconstrução de muralhas, paredes, casas, templo. Não, muito pelo contrário. A mais necessária das reconstruções seria exatamente a reconstrução do ser humano, que experimentava o rebaixamento da sua vida à totalidade da miséria, da desolação, como é descrito no livro das Lamentações. Jerusalém não é mais a mesma, afirma o autor do livro. Em outras épocas, Jerusalém era o centro comercial ativo e era também um ponto central do culto daquela nação. Mas agora, em Lamentações, Jerusalém é retratada como um monte de ruínas, um lugar deserto e sem aquela grandeza de outrora. Então, o centro da esperança judaica e a meta de tantas e tantas peregrinações de fé, ela está completamente em ruínas. A gente pode acompanhar esse relato, essa descrição, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Se no passado vivia-se alegremente, o presente chama a atenção justamente para a própria realidade. Apreensão, ansiedade, solidão e muito desespero. Então a conquistadora do passado, ela agora dá lugar a uma cidade que tem os seus habitantes levados ao cativeiro e ela própria é totalmente saqueada e destruída. O autor afirma: banhada em lágrima, passa a noite chorando. Então a gente percebe que o sono deixa de ser esse elemento revitalizador das energias vitais, né, do nosso dia a dia. E ele torna-se sinônimo de soluço, de tristeza, de choros e de tamanhos pavores. Esses pavores que teimam em voltar repentinamente, causando tanto assombro. O autor diz: todos os seus aliados a traíram, tornando-se para ela inimigos. A traição foi tal que muitos contribuíram para a ruína de Jerusalém, a ponto de ajudar os babilônicos a saqueá-la completamente. Então, a desolação é plena, a desolação é total. A alegria dá lugar à tristeza, a festa dá lugar a um cântico de morte. O autor vai dizer: estão de luto os caminhos de Sião, ninguém vem para as festas. Então aquelas estradas, né, que levam a Jerusalém e costumam estar repletas de peregrinos em marcha para as celebrações das festas no templo, estão desertas totalmente. Até o templo de Salomão foi destruído. O exército babilônico não poupou nada. A destruição foi geral, a destruição foi completa. Tudo ali naquela cidade cheira a catástrofe. Tudo clama por compaixão. Mas há uma mudança abrupta no texto de Lamentações.
há um momento em que o autor começa a convocar a cidade a fazer súplicas a Deus. No capítulo 2, do versículo 18 a 22, a gente percebe essa convocação. A ordem é para gritar com todas as forças que ainda resta. O grito, esse grito de súplica, ele nasce justamente da constatação da situação, dessa situação em que se encontra a cidade, a vida dos filhos que desmaiam de fome pelas ruas, a constatação das mães comendo seus próprios bebês, velhos e jovens prostrados ao chão, sacerdotes e profetas sendo assassinados. A cada imagem dessas, o grito tomava novas proporções. Derrame rios de lágrimas, diz o autor, dia e noite. Você não deve parar de chorar, nem descansar seus olhos. Levante-se e grite na noite, quando começam as trocas de guarda. Então, o autor aqui do livro de Lamentações, ele também participa da experiência de destruição e ruína que é proporcionada por essa invasão inimiga, a invasão dos babilônicos, e passa a descrever a sua própria experiência, então, de dor e de sofrimento. Então, esse autor, esse indivíduo, ele representa um sofredor típico de ontem e de hoje também. Ele diz assim: eu digo, acabaram minhas forças e minha esperança em Deus. Olha, o desânimo aqui é total. As flechas estão cravadas nos rins, afirma o autor, o estômago está cheio de amargura, os dentes batem na pedra e não há mais espaço para cultivar a paz de espírito e a felicidade. Parece que está tudo perdido nessa perspectiva, nesse momento em Lamentações. O sofredor faz então um relato da sua reação interior diante de todo esse sofrimento. E ele vai ao desespero, mas depois também à esperança. Eu digo, diz o autor, acabaram minhas forças e minha esperança em Deus. Essa sentença, porém, é uma sentença que especifica as mudanças que estão por vir e que resume bem a transição do desespero à esperança. O tom desse poema passa por uma alteração substancial que nós devemos nos ater agora. De alguém em franco desespero para alguém que está completamente envolto em esperança e confidência. O autor então constata a ilimitada manifestação da misericórdia divina. O amor e a misericórdia que Deus mostrou ao seu povo renovam-se a cada manhã. Então, com a ajuda de Deus, é permanente. Essa ajuda de Deus que não cessa, essa ajuda de Deus que é sempre presente, faz com que o poeta venha a concluir que Deus é sempre bom para os que nele esperam e para os que o procuram. Então, nessa sua esperança, ele permanece atento a Deus e passa pelo sofrimento confiante de que esse Deus substitui a aflição pela misericórdia. Amor, compaixão, fidelidade, renovação e herança são palavras agora certeiras que procuram impedir a vitória do desfalecimento sobre a comunidade dos que sofrem.
Então o sofrimento beira o insuportável, mas chegará ao fim. A dor está com seus dias contados, mas não será assim com os seus substitutos. Para amor, compaixão, fidelidade, o autor usa expressões de tempo que se prolongam indefinidamente. Se a dor e se o sofrimento estão com seus dias contados, para o amor, para a compaixão, para a fidelidade, ele vai usar expressões que vão falar de um tempo que se prolonga indefinidamente. Tem hora para iniciar, mas não para acabar. O amor de Deus não acaba jamais, o autor de Lamentações vai afirmar. E a sua compaixão não tem fim. Pelo contrário, renovam-se a cada manhã. Como é grande a tua fidelidade. No capítulo 3 ele vai afirmar. Há um ambiente então de renovação de esperança. Parece que o autor já conseguiu refletir sobre o seu próprio sofrimento e consegue superá-lo, é o que a gente vê no capítulo 3. Ele mesmo, então, esse sofredor, ele pode agora assumir uma nova posição. E essa nova posição é baseada na fé e na esperança. E sendo assim, ele é capaz, ele se sente capaz de oferecer encorajamento a todos os seus companheiros, a todos os que sofrem. É o início, então, de um processo de renovação da esperança. E o autor chega a declarar que do fundo da fossa, do fundo do poço, invoquei o teu nome, ó Deus. Ouve a minha voz, não feches o ouvido ao meu apelo. Tu vieste na hora em que chamei e respondeste, não tenha medo. Tu vieste na hora em que eu chamei e respondeste, não tenha medo. Capítulo 3, versículos 55 ao 57. O autor participa da experiência de um povo arruinado pela invasão inimiga, de um povo desesperado, desolado. Mas essa experiência o levou até o fundo da miséria, o fundo do desespero. Porém, ali, nesse lugar de miséria, de desespero, ele encontra motivos de esperança para transmitir ao seu povo. A justiça e a misericórdia de Deus são bem maiores, eles não têm fim. A justiça e a misericórdia de Deus são bem maiores, eles não têm fim. No lexo, então, do povo de Deus que encontramos em Lamentações, a existência de homens, a existência de mulheres, de idosos, crianças, de todos. É uma existência marcada por conflitos psicológicos, conflitos religiosos, físicos, sociais, políticos. Para aqueles que conseguiram, no entanto, sobreviver, os sentimentos mais contraditórios, dessa forma deveriam povoar a vida, povoar o coração. Solidão, abandono, fome, separação, dores, lamentações. Restava apenas uma opção para cada um dos sobreviventes: cultivar a esperança ou aceitar o desespero como projeto de vida. Cultivar a esperança ou aceitar o desespero como projeto de vida. Não é difícil nesse cenário de dor e desespero recordar a desolação dos discípulos e discípulas de Jesus ante a cruz e a morte do Mestre.
Também foi um momento de solidão, de medo, de sensação de abandono, de ruína, mas também momento de esperança, renovada pelo anúncio da ternura imperecível de Deus, que superabunda na ressurreição. Esperança e dor são duas experiências de vida que não se auto-excluem. Não é possível viver sem os dois. A história de todas as pessoas é marcada por elas. Esperança e dor são coisas, não são coisas contraditórias, mas ajudam a perceber que em meio à tragédia que pode nos atingir, em meio ao desespero, ao caos, nos ajudam a perceber que a ternura de Deus, ela sim, é imperecível. A ternura de Deus superabunda em meio à tragédia. Deus é maior que o nosso sofrimento, do que a nossa dor. Ele faz ressurgir das cinzas. Assim como então no livro de Lamentações, que fala de dor, que fala de oração, de tragédia e da gestação de esperança. Também o desespero e a desolação que podemos enfrentar nesse momento presente, no momento atual, tem por objetivo suprir o significado dos fatos e descobrirmos a face de Deus em meio à dor. Face que desvela presença inconteste, face que desvela restauração, novidade de vida, ressurreição, numa esperança que não adia a vida para o amanhã, mas celebra hoje a infinita bondade e misericórdia alardeados na notícia de que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. O seu amor não acaba jamais e a sua fidelidade é grande. Clamei do fundo do poço, lá do fundo do sofrimento, diz o autor de Lamentações. Eu gritei. No fundo dessa realidade caótica, lá onde ninguém podia me ouvir, aonde não havia consolo, o Senhor me ouviu e me disse: não tenha medo. Por quê? Porque o sofrimento, ele tem um tempo, ele dura um tempo, mas o amor de Deus jamais acaba. A sua misericórdia se renova a cada manhã e a sua fidelidade é grande para conosco. Que Deus nos abençoe, que a gente a cada dia possa fazer essa transição da constatação da dor à geração, à renovação da esperança dentro de nós e que possamos ser movidos pela fé e pela esperança, pela graça de Deus. Um beijo no coração e que o Senhor nos abençoe.